Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, este vídeo tem teor de dramaticidade. Coloquem atenção no que eu vou falar. Hoje é a antevéspera do ano novo e é o seguinte: tudo indica que nós vascaínos teremos um ano velho. O Vasco com muita dificuldade para poder contratar, o Vasco perdendo jogadores aí para equipes inexpressivas. E a passividade do torcedor do Vasco, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, está muito grande. Então a gente vai falar muito sobre a situação dos reforços, das contratações. A gente vai abordar aqui a necessidade da gente fazer uma manifestação nas ruas. A gente não pode ficar assistindo de maneira passiva o que o senhor Jorge Salgado está fazendo. E é o seguinte, meus amigos, o Leven deu mais uma alternativa. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita aí para o projeto Somamos ser implementado no Vasco da Gama. Senão, a gente vai ver em 2022 a permanência do Vasco da Gama decretada na Série B. E o seu Jorge Salgado é o seguinte: ou ele aceita ajuda ou renuncia, porque sinceramente não dá mais. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco está com muita dificuldade para poder fazer as contratações. Além de dinheiro, falta credibilidade. O Jorge Salgado criou um comitê consultivo composto aí por 4 pessoas que não entendem rigorosamente nada de futebol. Foi apenas para dar cargos aí, para calar a boca de conselheiros, sobretudo os beneméritos. A gente está vendo aí tanto o Zé Ricardo quanto o Carlos Brasil perdidos, não sabem o que estão fazendo. Essa é a grande verdade. O Carlos Brasil, ele pode ser uma pessoa muito bem intencionada, mas não tem experiência nesse mercado. Está simplesmente aí sendo presa fácil. Cito o exemplo aqui de 2009, onde o Vasco passava por uma dificuldade muito grande e o Rodrigo Caetano conseguiu fazer algumas contratações que foram muito boas no Vasco da Gama. Realmente, quem chegou no Vasco da Gama ainda não disse ao que veio. Espero aí que o goleiro Thiago Rodrigues e o Yuri seja isso tudo. O restante, apostas aí, onde a gente não sabe como que vai ficar as coisas do Vasco. Bom, hoje a gente tomou conhecimento que o Thiago Rodrigues e o Yuri Lara serão apresentados no dia 6 de janeiro. E está prevista uma coletiva com o Zé Ricardo no dia 7 de janeiro. E é o seguinte, gente, hoje o Vasco tomou muitos nãos aí. O Sport, o presidente do Sport, anunciou que o Diego Souza fechou o retorno aí com o Grêmio. Diego Souza oficialmente no Grêmio.
A situação aí de Pablo Magnum, o atacante lá da segunda divisão da Argentina. O Vasco virou plano B de um atacante lá da Argentina, da segunda divisão, com 31 anos de idade. O jogador está indo para o Fortaleza. O Vasco perdendo o jogador para o Fortaleza. Situação do Jorge Ricaldi. O Olímpia correu, pagou tudo que devia ao Ricaldi. Ricaldi não vem mais para o Vasco da Gama. Situação aí envolvendo o outro paraguaio. A LDU entrou na jogada. O Vasco está demorando para fazer o pagamento, a compensação financeira ao Vélez Sarsfield. E a gente está vendo o Vasco da Gama com muita dificuldade aí para poder contratar. E vai ser o seguinte: o Vasco desse jeito vai permanecer na Série B. Torcedor do Vasco que está me assistindo, a gente não pode assistir isso de camarote. Não podemos mesmo. A gente precisa se manifestar. Depois das festas, a gente vai fazer um protesto. Esse protesto tem que ser ou na empresa onde o Jorge Salgado é dono, ou de frente para a casa dele. A gente vai para a rua porque a gente vai cobrar todos esses desleixos que estão sendo feitos com o Vasco da Gama. O Levenciano se colocou novamente à disposição para poder ajudar, para poder implementar o projeto Somamos. E, cara, não existe outra alternativa. Não existe. Ainda para quem defende a situação da SAF, isso aí demanda tempo. Vocês que defendem, isso demanda tempo. Isso não vai acontecer num passo de mágica. O próprio Salgado, se isso passar, ele deu aí 60 dias para que isso viesse a acontecer no mês de março. A principal competição do ano, a Série B, já começa em abril. Então a gente está vendo o Vasco da Gama ficando para trás. O nosso maior rival negociando aí com o Felipe Coutinho. E é uma tristeza imensa que a gente está tendo. Então eu acho o seguinte: chegou ao ponto que o torcedor tem que reagir, tem que ir para a rua, fazer a sua parte e simplesmente, ou o seu Jorge Salgado ele aceita ajuda, ou ele tem que sofrer um impeachment, ou ele renuncia, porque da forma que as coisas estão, o Vasco da Gama está numa sangria, e numa sangria enorme. O Vasco está se colocando no abismo. Então, pessoal, infelizmente, hoje, antevéspera, eu estou sendo honesto aqui, de ano novo, não tem notícia boa para passar para vocês, não. A realidade do clube é essa a qual a gente está informando. E quem acrescentar algo a mais do que isso aí, está mentindo para você, torcedor que me acompanha. Eu agradeço pela sua atenção, façam uma reflexão, protestem, cobre essa diretoria fake, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!